Vamos lá para inspeção de intrusão. A inspeção de intrusão, ela é uma feature que ela verifica todos os cabeçalhos de todos os pacotes que estão passando pelo firewall. E aí ela consegue registrar como alta, média ou baixa severidade, cria-se uma nota e bloqueia ou não esse pacote segundo as blacklists que estão aqui embaixo. Então você tem aqui algumas blacklists com algumas ações, e aí, em detrimento disso, ele consegue criar a pontuação, né, alta, média ou baixa severidade para os pacotes e dropar ou não. Fabio, mas e se algum pacote meu for dropado e eu não conseguir mexer nisso? Eu não consigo mexer? Sim, você consegue. Lá nos registros, né, nos logs, você consegue verificar se é a inspeção de intrusão que está dropando, e aqui em avançado a gente consegue adicionar o ID da regra que ele dropou, que seja um falso positivo, que na verdade ele achou que era, mas não é positivo para vírus ou warming ou alguma coisa assim, né? Na verdade ele verifica mais ataque, né, do que vírus, mas algum warming ou algum ataque, a gente consegue colocar o ID da regra aqui e eliminar aquela regra específica para ele não ficar dropando o nosso pacote. Configuração de segurança. Então, configuração de segurança, a gente tem aqui primeiramente os filtros Max, que a gente vai habilitar para isso funcionar, né? Habilitar o filtro MAC, habilita a interface que você quer filtrar o MAC address, e embaixo você pode colocar se você quer impedir que os computadores listados acessem a rede, e aí todo mundo que você listar vai ser bloqueado, vai ser impedido de acessar a rede via MAC address, ou se você quer ser um pouco mais radical, e aí você permite o acesso à rede somente a computadores listados. Então, se vier um engraçadinho da rua e conectar na sua rede, tanto pelo Wi-Fi quanto pela placa de rede, né, placa de rede física ou RJ45, ele não vai conseguir acesso a nada da rede porque ele vai estar com o MAC address bloqueado. Então, até que você pegue o computador dele, registre e adicione o MAC address aqui, ele não vai conseguir navegar em absolutamente nada, tá? A função de cima e a função de baixo, ambas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Vantagem da função de cima é que ela te dá menos trabalho e, basicamente, menos segurança. A de baixo te dá mais trabalho e mais segurança, tá bom? E aí, você que verifica o que melhor sai para você aí. Beleza, temos o IPv6 aqui. O IPv6, a maioria dos clientes também ainda não estão utilizando, né? A gente utiliza aí 2% dos clientes. Aqui a gente tem a configuração de servidor UPnP. Também não estou utilizando essa configuração. São encaminhamento e descoberta de serviços e o UPnP são mais configurações específicas. Limite de conexão, né? Limite de conexão. Bom, aqui é importante citar um ponto que ele já vem pré-configurado para essa quantidade de conexão. Essa quantidade de conexão, ela funciona. Isso vem dependendo da quantidade de licença, tá? Mas ela funciona bem aí até 30, 40 usuários. Passou disso, aí você vai precisar dar uma analisada nos seus logs para ver se ele está te alertando de limite de conexão para vir aqui aumentar. Então, a minha primeira opção ali é limitar o máximo de conexão simultânea de um endereço IP de origem. O que significa que uma máquina, ali eu posso ter até 600 conexões simultâneas. O de baixo é novas conexões por minuto de um endereço de origem. Então você percebe que são coisas diferentes, né? Uma é a conexão simultânea total e a outra é a quantidade por minuto. Pô, Fábio, mas 1.200 é muita, né? Não é. Se você pegar um Skype, um Discord, ou qualquer serviço de comunicação, ele vai criar bastante conexão, né? Então você precisa sempre ficar de olho
nessa questão da quantidade de conexão. E o de baixo é de entrada também. Então, simultâneas do endereço de destino são todas as conexões de entrada. Filtro GeoIP. Aqui eu consigo bloquear os países de origem, tá? Então, se tiver alguém tentando chegar até o firewall de algum desses países, a gente consegue bloquear. Isso bem simples, ó. Aplicou, tá bloqueado. E aqui em diversos eu tenho anti-sabotagem e um escopo de DHCP, né? Bloquear endereços de IP não atribuídos pelo servidor DHCP. E em cima eu tenho o anti-sabotagem, que é o anti-spoofing. Geralmente a gente deixa ele habilitado. Mais embaixo temos o gerenciamento de largura de banda, é o famoso QoS. O que o QoS faz? O QoS, ele gerencia a velocidade da internet para cada pessoa ou serviço. Então eu posso adicionar aqui, vou dar um exemplo, vou adicionar diretoria, beleza? Na diretoria, qual o tráfego, né? Na verdade, o nome da regra de diretoria, mas qual é o tráfego que eu quero? Eu quero uma categoria específica, eu quero um tipo de tráfego, que aí eu tenho alguns tipos de tráfego aqui, ó, e-mail, acesso remoto, FTP, multimídia, P2P, VoIP. Então esse é o tipo de tráfego. As categorias, eu tenho as categorias do WebFilter, grandes transferências, ou um usuário, ou um host, ou se a pessoa já está com a cota excedida, ou uma regra de tráfego específica, ou uma regra de conteúdo, ou um serviço específico. Isso tudo são as origens. Então, vamos supor aqui que eu quero... Geralmente, eu vou dar um exemplo do que mais acontece, tá? Eu vou querer um usuário... vamos fingir que esse usuário aqui é o Roberto, um dos diretores. Então, Roberto, um dos diretores. Então, esse é o tráfego. Então, tudo que vier do Roberto, um dos diretores, ele vai ter download sem limite e upload sem limite, tá? Ou eu posso criar aqui para ele, em download, uma reserva. Então, o próprio Firewall, ele vai reservar, vamos colocar aqui, 5 megabits por segundo. Na verdade, a gente usa megabytes, né? 5 megabytes por segundo. Deixa eu ver como é que tá o de baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? De cima tá com bytes e embaixo tá com bits. Então, a gente usa 5 megabytes por segundo. E está reservado. Então, numa rede de 100 mega, 5 mega vai ficar reservado para ele, que o Firewall não vai utilizar. Ou, vamos supor, esse aqui é um outro usuário que eu não quero que ele ultrapasse, também sempre megabytes, 5 megabytes. E é isso. Então ele só vai conseguir fazer download até 5 megabytes por segundo e não vai ultrapassar. Agora eu posso utilizar esse QoS para outras coisas também. Então todo mundo que for fazer uma grande transferência, for fazer um download muito alto, não vai passar de 5 mega. Você entendeu? Se tiver algum engraçadinho fazendo algum tipo de download na hora de trabalho, alguma coisa assim, não vai passar de 5 mega. Esse é o QoS. Lembrando sempre que tudo que é feito aqui é lido de cima para baixo. Então, se você limitou alguém em cima, não adianta você liberar ou reservar um endereço, uma quantidade, né, de velocidade embaixo. Então, tudo que é liberado é em cima, bloqueado é embaixo, porque ele lê de cima para baixo, igualzinho às regras de tráfego.